Oi gente, eu sou o Vini Castro, leitor, designer e escritor, e hoje eu vou falar de um livro que basicamente me criou como leitor, e principalmente como leitor de fantasia. E esse livro é Eragon, do Christopher Paolini. Pra quem não sabe, essa saga tem 4 livros. O primeiro aqui, o Eragon, o segundo é o Eldest, o terceiro é o Brisingr e o quarto é a Herança. E agora o Christopher Paolini anunciou um novo livro, que é o Murtagh, que é um spin-off, né? Esse eu ainda não li. Esse livro foi um dos primeiros, se não o primeiro livro que eu consegui terminar quando eu era mais novo, quando eu tinha uns 15 anos. Eu tinha muita dificuldade de terminar livros, tinha um monte de livro ali pela metade. E, inclusive até Percy Jackson, outras sagas, Harry Potter, eu até já tinha conseguido ler muito contexto ali da história, né? Porque eu era muito viciado nos filmes e tal. Agora, esse aqui foi o primeiro que realmente foi de fora a fora de eu descobrir a história ali no livro. Mesmo tendo o filme lá, que é uma adaptação horrorosa depois que você lê esse livro, foi só um chamariz, assim, porque quando eu soube que existia esse livro, eu fui logo atrás. E ao longo da minha vida eu fui ganhando os outros também, e eu nunca consegui ler os outros. Hoje eu vou falar um pouco sem spoilers primeiro, aqui no primeiro momento, depois vou falar um pouco da minha opinião, que eu reli esse livro esse ano, e depois eu quero comentar um pouco mais sobre os principais pontos da história e os principais acontecimentos, né? Eragon é o nome do nosso protagonista, que ele mora numa fazenda bem isolada, num vale, atrás de um monte de montanha. Ele mora numa fazenda com o tio e o primo, o Horan, e o Garrel, que é o tio dele. Ele tem uma vida lá bem de fazendeiro, ele é a principal mão ali de caça, né? No primeiro capítulo a gente vê ele caçando para além das Montanhas da Espinha, uma cadeia de montanhas ali que tem em Alagaësia. E nesse primeiro momento a gente já vê que ele tem uma vida muito simples no campo, mas com muito trabalho. Já conta no primeiro capítulo que já teve invernos que eles ficaram sem comer, com muita dificuldade de sobreviver ali. O bom é que eles têm essa vilinha chamada Carvahall, que é uma sociedade ali com poucas pessoas, que todo mundo se ajuda, ele conhece todo mundo desde pequeno. E no primeiro capítulo, enquanto ele tá nessa caçada lá na espinha por uma comida do dia, uma pedra ou um meteorito, não sabe o que é nesse primeiro momento, vem lá do céu e cai bem na frente dele, perto ali de onde ele tava. Oh my god, what is that? Oh my god! What is that? Ele vê essa pedra misteriosa, que ela é toda lisa, polida, maravilhosa, bonita, azul celeste ali, maravilhosa. Acho que ele poderia usar de decorações na estante de livros dele. Lá nos primeiros capítulos a gente vê que tem um estigma ali de muito mistério, muitas coisas místicas que acontecem nessa cadeia de montanhas. A gente não fica sem saber muito bem de onde vêm essas histórias, mas que muitos dos moradores de Carvahall veem esse lugar como um lugar místico, com segredos. Mas ele vai lá mesmo assim pra caçar, porque ele precisa, né? Ele é uma necessidade dele. Você vê ali no mapa que não tem muita floresta, muita coisa assim, com mais riqueza ali de recursos naturais, vamos botar assim, né? Alagaësia é um mundo mágico, né? Um mundo bem diferente do nosso. Tanto no Império quanto em outras espécies de criaturas e de seres mágicos que a gente vai conhecer ao longo da história. Só que nesse momento, o Eragon, por ele viver numa vila muito afastada, muito longe de tudo, e dominado pelo Império do Galbatorix, ele e todos os amigos dele, todas as pessoas que ele já conheceu na vida, estão sob uma doutrinação muito grande. Eles não sabem de conhecimentos de magia, eles não têm conhecimento de outros seres místicos. Eles conhecem alguns, como os Urgals, que os Galbatorix usa pra colocar medo nos súditos dele. Aí tem muitas lendas que roda ali muito vilarejo, muitos contados pelo Bronn, né? Que é o nosso senhorzinho querido, que ele vai ajudar muito o Eragon nessa história. Ele vira basicamente um mentor, né? Quando o Eragon chega lá com muitas dúvidas sobre magia, aconteceu toda aquela confusão lá na espinha, ele acha que tem a ver com magia, ele chega pra tentar vender a pedra lá no vilarejo. Muita gente nem quer saber muito disso porque parece ser uma coisa mágica, e alguns comerciantes nem conseguem trazer um valor pra aquela pedra, né? Até que a pedra se revela ser um ovo de dragão, o ovo da Safira, que tá aparecendo aqui na capa, maravilhosa. Um dos melhores dragões da literatura, tá? Vou botar isso aqui, foda-se, essa é a minha opinião. E falo mesmo! Depois que o dragão dele nasce, a Safira, ele começa a procurar um pouco mais de conselhos do Bronn, né? Que é uma das poucas pessoas que ele confia fora da família dele. Ele não fala em nenhum lugar, em nenhum momento que ele tá com um dragão, mas ele consegue uma mentoria, uma parceria ali com o Bronn, que eventualmente vai descobrir tudo e vai virar realmente um parceiro ali, 100%, um mentor, né? 100% ali do Eragon. E depois que acontece uma tragédia na vida do Eragon, ele e o Bronn vão partir em aventuras por Alagaësia, atrás das criaturas que são os Hazak, que são seres que são agentes do governo na surdina, assim. Eles são criaturas que são descritos que eles têm um bico, que eles falam de um jeito estranho, que eles possuem penas. Eu até imaginei a máscara lá da Peste Negra, só que aquilo sendo uma criatura, né? Sempre que eles eram descritos assim no livro, eu achava, nossa, horroroso. Um negócio assim, arrepio na espinha, sabe? Ai, que medo!
Eles vão desmembrando ali todo o que tá acontecendo com o reino do Galbatorix, que ele é sim um rei tirano. Eles vão atrás dos rebeldes se aliar ali pra conseguir se rebelar contra esse sistema. Encerrei aqui a minha sinopse, gente. Espero que vocês tenham entendido muito bem. Espero que tenha te convencido a ler. Eu sei que parece muitas histórias que a gente vê por aí, porque ele tem sim uma construção da jornada do herói muito bem feita. A chamada pra aventura, o mentor, a perda, o crescimento. Mas é de um jeito muito gostoso de ler. E esse é o primeiro livro, né? São 4 e agora tem o 5º. O primeiro livro foi escrito quando o Christopher Paolini tinha 15 anos. Então ele é, sim, um feijão com arroz bem gostoso, assim. Mas bem temperado, com muitas nuances ali. Porque esse primeiro livro, ele é uma base de um universo que cresce muito nos outros 3 livros, né? Eu, nesse momento, estou lendo Herança, né? Que é o último livro. Reli esse aqui e agora eu continuei finalmente, né? Porque eu não tinha conseguido continuar quando eu era mais novo. E, gente, essa história que parece, nesse primeiro momento, né? Muito preto no branco, né? Os bonzinhos contra os malvados, pipipipopopó. Começa a expandir, criar muita nuance tanto no Eragon quanto nos outros personagens, a Arya, que aparece mais pra frente, e também já aparece nesse livro também, né? Então não é um spoiler nem nada. Mas muitos personagens que são muito gostosos de acompanhar, sabe? Muitos criticam o Christopher Paolini, mas eu pessoalmente gosto muito da escrita do Christopher Paolini. Eu acho que ele tem muito gosto em descrever algumas coisas, as espadas, como é feita uma espada, como é as criaturas, como são os poderes. O sistema de magia daqui é muito legal, eu acho muito interessante, assim. Como tudo que esse livro se propõe a ser, esse livro ele começa num nível easy ali, e o sistema de magia ele vai sendo explorado ali nos outros livros, e você vai entendendo como funciona tudo, e é tudo muito gostoso, muito coeso. E é um livro que tem muita personalidade, com muitas inspirações no Tolkien, com certeza. Quando nesse primeiro momento você consegue ver muito ali, parece o mesmo mundo ali do Senhor dos Anéis e tal, só que ele começa a criar uma personalidade própria, sabe? Todo o sistema dos Cavaleiros de Dragão, que eu acho muito legal, a relação dele com a Saphira. Então, sim, é uma fantasia bem clássica, só que ela entrega muito. Eu me apaixonei tanto pelo Eragon, quanto com outros personagens que rondam essa história. E o Eragon, ele não é um protagonista chato, tá? Eu acho que ele tem uma inocência dentro dele, uma vontade de proteger as pessoas em volta dele, mas ele também tem muita agência, né? Nesse primeiro livro, ele realmente tem muita ajuda, né? Eles vão ajudando, eles vão ter muito treinamento, muita coisa, mas ele tem muita agência nas decisões dele. Ele tem algumas coisas que você realmente, até pros próximos livros, você realmente questiona, tipo, será que ele é tão bonzinho assim? Será que ele sempre vai ser um exemplo moral? O que vai acontecer com ele? Porque ele também tá rodeado de muita gente que quer ele pro lado dela. Então é muito interessante ver como ele vai lidar com isso. É o primeiro Cavaleiro de Dragão em séculos, né? Porque o Galbatorix, né? Mas é muito bom, gente. Vale muito a pena. Sim, vale super a pena pra 2025 você ler esse livro. E eu acho que indicaria muito pra se você nunca leu um livro de fantasia, porque ele é a perfeita transição de uma fantasia básica, né, com o primeiro livro, com o crescimento de uma saga de fantasia, né, porque nesse primeiro ele é bem feijão com arroz, assim, e os outros ele começa a crescer bastante, você começa assim, a entender o estilo de fantasia e ver se você gosta, né, desse estilo. Vou falar aqui um pouco como spoiler, só porque eu quero comentar algumas das melhores partes do livro. Se você nunca leu, se você não quer spoiler, não esquece de se inscrever no canal, de me seguir nas redes sociais. Tô querendo falar mais desses livros que eu já li, tantos que eu estou lendo, porque eu leio bem mais rápido do que eu faço vídeos aqui, né, então se você quer um vídeo específico de algum livro, já me comenta aqui, por favor. Algumas coisas são mais subversivas aqui nesse primeiro livro em questão da fantasia. Umas coisas que eu acho muito interessantes nesse primeiro livro é que o Eragon encontra muita dificuldade de ter coragem de avançar, né? Abraçar ser um cavaleiro de dragão. Mesmo a Saphira tendo escolhido ele, passado sei lá quantos anos naquela porra daquela pedra, até escolher esse menino, ele reluta muito a subir nela. No primeiro voo dele, é extremamente conturbado, ele se ferra pra caralho. Ele passa o resto do livro inteiro com sequelas, né, desse primeiro voo. Meu, é maravilhoso. E a relação deles é muito boa, né? Então, tudo fica muito bom. A Saphira tem cada comentário, gente, que eu ficava rindo sozinho aqui no meu quarto. O que faz ele sair de casa, né, que o Roran, é um nome difícil de falar, quando eu leio é fácil, mas quando eu vou falar fica meio estranho. Ele vai embora, ele quer casar com a Katrina, né, a filha do Sloan, que é o açougueiro ali da cidade, mas ele quer um emprego, ele quer conseguir subir ali na vida antes de pedir a mão dela, né, toda aquela coisa. Então ele vai embora lá nos primeiros capítulos, e o Eragon e o tio Geralt ficam sozinhos, né, na fazenda, até que o tio Geralt também já vai pro saco, né, coitado. Os Hazak não deixaram nele e sobreviveu um livro inteiro. Então, o Eragon, ele vai com o Bron junto atrás dos Hazak. Durante toda a trajetória, o Bron sendo o maior poucas ideias ali com o Eragon. Ele vai ensinando ele, gente, mas é tipo, vambora.
sem tempo, irmão, vambora. A relação deles durante o livro todo também é muito boa. E o Bron, ele também é uma pessoa cheia de segredos, com muitos mistérios em cima dele, por que ele sabe tanta coisa. Ele era um contador de histórias ali da cidade e de repente o cara é o foda da espada, de não sei o que. Aí é óbvio, né, que ele vai ter um envolvimento ali nos próximos 4 livros, né? Mas não, do nada, ele também resolveu ir pro saco também, né? Eles chegam lá, finalmente encontram os Hazak, de uma atitude meio imprudente ali do Eragon, ele tem umas visões muito loucas, não sei o que. O Bron vai lá meio que resgatar o Eragon da burrada que ele foi pra cima, né, dos Hazak e tal, e ele acaba morrendo se sacrificando pelo Eragon, porque ele sabia que o Eragon tinha que chegar até os Varden, que são os rebeldes, né, do reino do Gabatoric. Nesse meio tempo ele também conhece o Murtagh, que é um dos melhores personagens. Eu não sabia na época, mas eu tinha um crushzaço nesse Murtagh. Desde que ele aparecia aqui no primeiro dia, eu ficava... Ai, gente, ele é rebelde. Já começou, né? O Xaden que me diga, né? O Xaden aparece aqui, o Murtagh, eu fico... Ai, que delícia! Você sabe o que todo mundo pensa de você? Eles dizem que você é uma pirada da selva, educada em casa, que é uma versão menos gostosa de mim. E quando ele chega nos Varden, ele descobre que o Murtagh, ele é filho do Morza, né? Que era o principal aliado ali do Gabatorix. Que os dois juntos fizeram uma rebelião contra os Cavaleiros de Dragão. Mataram todo mundo. Foi uma chacina, assim. E o Gabatorix se tornou rei, né? Durante toda a guerra. O Morza morreu há não muito tempo. Ele teve o Murtagh, ali, que tem seus 17 anos, se não me engano. E agora é só o Gabatorix insuportável no rolê. Uma coisa muito interessante sobre o Gabatorix é que ele é muito misterioso, muito, assim, todo mundo fala que ele é o imperador tirano, não sei o que, ele tem seus métodos, só que a gente não vê ele em nenhum momento, ele não aparece. É um misticismo em cima dele que eu acho muito interessante, porque é como se fosse, a gente tá realmente muito ali na visão de um camponês, né, de uma pessoa que tá ali nas margens da sociedade, que não chega uma verdade realmente sobre quem é esse governante. Ao decorrer que a história vai avançando, a gente vai acompanhando a construção desse vilão, né? Dessa figura que se contrapõe ao Eragon. O Gabatorix, ele se revoltou contra todos os cavaleiros e o Eragon agora é o último cavaleiro restante, agora que o ovo da Safira finalmente eclodiu. E a gente descobre que o Gabatorix também tem mais outros 3 ovos de dragão. Que a Arya foi lá, uma elfa maravilhosa, gente. Foi lá, roubou um dos ovos e tentou se livrar dele porque ela foi sequestrada, ali foi pega pelo Gabatorix. Aí jogou o ovo pra longe e foi o Eragon que o encontrou. Depois a gente descobre que ela tava tentando jogar ele pro Bron, né? Que ela sabia que ele tava em Carvalho. Porque, pasmem, gente, o Bron também já foi um cavaleiro de dragão. Ele é um dos sobreviventes lá de toda a tragédia. Inclusive, o dragão dele se chamava Safira, gente. Ai, que coisa fofa. E por causa dele, né, que o Eragon tem um insight de chamar o dragão dele de Safira. Até que, depois de tudo isso que a gente vai descobrindo ao longo do livro, ele chega lá nos Varden e acontece a Batalha de Fartendur. Fartendur, né, é uma montanha que ela é oca, como se fosse um vulcão, com todo mundo morando dentro dele, entendeu? E tá lá os anões, que ele descobre lá a existência dos anões, e que eles estão ajudando ali os Varden a combater o Gabatorix, só que eles não têm poder de fogo, mas é que o Gabatorix, ele é muito poderoso, né? A gente vai ouvindo muito sobre o poder dele, o usuário de magia mais poderoso que já existiu, não sei o quê. Então eles nunca conseguiram avançar muito, né? Os anões tentavam muito se manter neutros nessa guerra, só que ao longo dos anos não foi sendo mais possível, por causa de todas as atrocidades que iam acontecendo. Na batalha, o Eragon, ele enfrenta o Durza, né? Que é basicamente como se fosse um bruxo, uma pessoa usuária de magia, só que ela invoca espíritos, né? E é a partir dessa batalha que o Eragon é conhecido agora como o Eragon Matador de Espectros. Gente, eu queria muito falar mais sobre esse livro, só que esse vídeo já tá bem grande. E eu aconselho vocês que leiam. Vale a pena, sim. Principalmente pelos outros livros. Esse livro aqui eu acho muito gostoso, muito divertido. Ele é, assim, muito levinho de ler, ele é super tranquilo. Ele tem 460 páginas, não parece, né? Ele parece mais fino. Na minha releitura, eu li super rápido, porque é uma leitura super fluida. E é um universo muito rico, é muito gostoso. Muito gostoso de ler. E eu acho que também porque eu tenho um carinho muito especial por essa saga, por ter me introduzido aqui nessa minha leitura 300 sagas de fantasia que eu tenho pra ler esse ano. Se você chegou até aqui, não esquece de deixar o like, se inscrever no canal, me seguir no TikTok também, que eu também tô sempre postando coisa por lá. Obrigado pra você que assistiu até aqui e um beijo.